Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, família vitoriosa que está aí assistindo o nosso programa. Que prazer estar mais uma vez aí com você. E tome posse das promessas de Deus para a vida de vocês. Eu estou feliz no programa de hoje, que eu estou aqui com o pastor Daniel Camaforte, que é pastor da Igreja Batista na Ilha do Governador, ali na comunidade, na Vila Joaniza. Que prazer, pastor, ter o senhor aqui no nosso programa. Prazer meu, mais uma vez aqui com você. Amém. A gente está aqui conhecendo um pouquinho da história de vitória do pastor Daniel Camaforte, que foi dependente químico e hoje ele é um servo do Senhor liberto. E no programa de ontem nós terminamos falando que a dependência química é uma doença e é muito importante quando a família se conscientiza disso. O que você pode falar sobre isso, pastor? A dependência química, sem dúvida nenhuma, é uma doença que ataca a alma, ou seja, o mundo psicológico do sujeito, da pessoa. É uma doença que ataca a vida física e que tem uma raiz espiritual. Então, a pessoa precisa ser contemplada, atendida nessas três dimensões. Ora, são dimensões altamente complexas, não é? Então, para a alma, você precisa de um expert em alma. Você precisa de um profissional psicólogo, eventualmente de um profissional médico, psiquiatra, que vai lhe atender nessa dimensão. Mas seu físico pode adoecer, não é? Então, você precisa de um trabalho médico que lhe atenda na parte da desintoxicação, que te auxilie, faça um estudo para o tipo de droga que você tomou, para o tipo de medidas que devem ser tomadas em função da tua história e comprometimentos outros de saúde. O sujeito pode ter feito uma cirrose, pode ter feito uma infecção por HIV, então ele vai precisar de um médico para tratar do corpo e precisa de um pastor que o discipule, que ministre libertação, que lhe semeie a palavra de Deus. Então o sujeito precisa ser contemplado nessas três dimensões. Contemplar só uma delas significa fazer um trabalho parcial. E as chances da recaída são muito grandes. Então é um atendimento de alta complexidade. Não é? É verdade. Hoje a gente vê muitas pessoas que querem, até nesse afã de ajudar outros, que abrem projetos sociais para trabalhar com dependente químico. O que você pode falar? Tem até igrejas que têm, mas qual é a importância de alguém que queira trabalhar nessa área, assim, nesse projeto social com dependente químico? Como você falou, precisa de ter uma equipe preparada para isso, não é, pastor? Sem dúvida nenhuma. Todos os trabalhos que foram iniciados assim heroicamente, no amor e no desejo maravilhoso de oferecer uma saída e uma solução, são extremamente válidos, merecem o nosso aplauso. Mas eles precisam, sem dúvida nenhuma, se adaptar, inclusive, à legislação vigente. E, mais uma vez, é preciso que eles considerem que o sujeito está adoecido nessas três dimensões. Então, você, meu irmão, minha irmã, que é um obreiro de Deus valioso, valoroso, busque a sua atualização. Ou então, faça parcerias com pessoas com as quais você possa contar, montando uma equipe. É preciso que haja uma equipe que ajude, que auxilie esse sujeito, não apenas ele, mas toda a sua família, a encontrar o caminho da restauração. É verdade. Então tá aí uma dica até para alguém que tem um filho, vá a um lugar que seja uma instituição séria, né? Sem onde dúvida você nenhuma. vê que há um atendimento, como você falou, tem médicos, tem psicólogos, Sim, olha, tem pessoas que estão ali que vão poder ajudar no todo, não só a pessoa, mas a família também. Existem muitas instituições sérias pelo país que oferecem cursos onde a pessoa tem a oportunidade de aprender mais sobre a dependência química, aprender como fazer um projeto, seja no âmbito comunitário ou mesmo dentro da sua própria igreja. Nós fazemos seminários pelo Brasil todo, fora do país, ensinando as instituições, as igrejas a trabalharem com a dependência química, ou seja, é preciso que a equipe que decida trabalhar com esse pessoal tenha devida instrução. Queira se capacitar. Exatamente. Isso é muito importante, porque você querer trabalhar, você tem que procurar se capacitar. Vamos falar agora um pouquinho aqui. O que você pode me dizer sobre a liberação das drogas? Porque hoje querem liberar a maconha. E o que você pode falar sobre isso? Você acha válido? Isso é importante? A minha opinião é de que quanto mais você restringe o acesso, mais difícil você torna o encontro com qualquer tipo de droga. Então, o primeiro encontro com qualquer tipo de droga gera o segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí a dependência se instala. Então, países, inclusive como a Holanda, que tem uma política de uso de maconha em determinados coffee shops, ou cafés, que eles chamam, não é? Eles já estão revendo a política
porque esses países e essas cidades viraram paraíso turístico de drogas de gente que vem do mundo inteiro para consumir drogas ali. Então, já restringir o uso a cidadãos holandeses. Até porque estava havendo um índice altíssimo de suicídio por causa do uso da droga. Porque o sujeito, infelizmente, não há como negar isso. O sujeito começa usando maconha e depois usa outras drogas. Começa bebendo e usa outras drogas. E, infelizmente, viu, Elisete? Até porque a gente sabe que o ser humano é insaciável. Né? E depois aquela dose que ele usa já não satisfaz mais. Aí o próprio cérebro dele, né, a química do corpo, sente a falta de uma coisa maior. Ele vai aumentando, aumentando até um ponto que... Exatamente. E, infelizmente, nos nossos dias, os adolescentes começam a usar a primeira experiência com droga fazendo crack, fazendo êxtase. É extremamente facilitado o acesso. Então, facilitar ainda mais pode gerar um caos total. Né? Você falou numa ação dos adolescentes, você vê essas festas como o carnaval, essas festas raves, isso aí é propício para se usar? Muitos começam a iniciar com a droga nesse período de festas assim? Sem dúvida nenhuma, muitos jovens e muitos adolescentes vão perder a virgindade nesse carnaval. Muitos jovens e muitos adolescentes vão ficar grávidos nessa época. Muitos jovens e adolescentes vão ter a sua primeira experiência com drogas nessa época. Carnaval é produção infernal e o rastro de destruição muitas vezes se estende pela vida toda de famílias que estão sendo destruídas numa ilusão de diversão e com o rótulo de cultura brasileira. Não, e não tem nada a ver com cultura brasileira, né? O carnaval, que não foi nem aqui, não foi instituído no Brasil, veio da Europa. Exatamente. Né? Que a gente sabe. E a gente sabe também que o carnaval é uma festa que propicia pessoas, a indústria da bebida que enriquece. Né? A indústria do carnaval na Bahia enriquece as elites, não é mais, há muitos anos já não é mais uma festa, como se diz, popular. É uma festa que é uma máquina de dinheiro e de marketing e de tudo mais, né? Eu queria agora que você falasse um pouquinho para famílias que estão assistindo esse programa, porque às vezes os pais não falam muito em casa sobre a droga, o uso das drogas, né? Do crack, da cocaína, do êxtase, como você falou. Como é que os pais devem falar para esse filho, para que ele evite a droga, para que ele não faça uso da droga? Os pais devem falar desde sempre, devem falar abertamente desde os primeiros anos de vida. Eu me lembro da minha filha, Sofia, com 2 anos de idade, começando a falar as primeiras palavras de 2 para 3 anos de idade. Ela virou-se para uma pessoa muito querida nossa, da nossa família, que tem problemas com bebida, e disse para ele: você, quando bebe isso aqui, fica muito ruim. E virou-se para ele. Ele não sabia onde colocar o rosto, né? Onde colocar, ficou envergonhadíssimo. Então a criança já sabe que aquela bebida produzia um comportamento dele ruim, que ela não gostava. Porque às vezes a gente observa que os pais deixam para ou a igreja falar ou a escola, mas acho que começa dentro da família a começar a ensinar sobre o uso dessas coisas que não devem ser feitas. E outra coisa interessante, que talvez tenham pais que estejam assistindo esse programa que tem um filho que faça uso da droga e às vezes a gente vê pais onde o pai bebe, né, dentro de casa, e a gente sabe que aquela pessoa que tem uma tendência química, né, ou seja, da droga, é importante que ele não veja dentro da sua casa a bebida. O que você pode falar sobre isso? Olha, quanto mais você purifica o ambiente da sua intimidade, que é a sua casa, tanto melhor e mais preventivo esse ambiente será. Então, um adolescente que é, claro, dotado de uma curiosidade muito profunda, se ele tiver bebidas ao alcance da mão, muito provavelmente, em alguma oportunidade, ele vai usar escondido de você. Então, se esse adolescente tiver alguma predisposição para ser um alcoólatra, dentro de casa é que ele vai experimentar pela primeira vez. Vale a pena? E aí é você que tem que julgar. São os pais que têm que julgar. Né? Existem lares onde o pai bebe uma taça de vinho, bem controlada. Essa é uma realidade. Em outras realidades, não existe churrasco sem 2 ou 3 caixas de cerveja. Então, o adolescente, ele percebe e sabe diferenciar muito bem um comportamento do outro. Então, se o pai tem uma cultura de beber livremente, o jovem vai dizer, se ele pode beber 3 caixas de cerveja, por que eu não posso subir o morro e comprar uma porção de maconha que é, entre aspas, muito mais leve do que a bebida? O jovem racionaliza rápido. Então, você que me assiste é que tem que julgar se esse seu comportamento de beber excessivamente
saudável para você e para sua família, para as crianças que estão te assistindo. Você tem uma propaganda numa marca de cigarro, nas capas de cigarro, que dizem que as crianças que estão expostas aos pais que fumam estão correndo um altíssimo risco de fumarem também. Aprendem por imitação, não é verdade? É verdade. Imitam o comportamento do pai. Então é algo que dentro da família, se você quer fazer uma prevenção, os pais têm que se cuidar, evitar qualquer tipo de bebida, coisa que vai trazer dependência, porque isso é muito importante, que tem pais que não entendem isso, que acham que ele pode, como você falou, no churrasco da família, eles tomam cerveja livremente, tomam 5 garrafas da família toda, 5 caixas de cerveja, e aí quando o garoto começa a fazer uso da maconha, ele quer reclamar, mas o menino faz essa ligação. Não, meu pai bebe cerveja lá à vontade, eu também posso fazer uso da maconha, que não vai ter problema nenhum. Ele aprende no colégio que o álcool é uma droga como a maconha é. Então ele diz, meu pai se droga com bebida, eu vou me drogar com maconha. Não tem problema nenhum. Ele gosta da bebida, eu gosto da maconha. Né? Ele faz essa aí, ligação realmente. O adolescente bebe nas festas, pega o carro, que às vezes o próprio pai dá a chave, e aí na volta da festa, quantas tragédias nós conhecemos, não é verdade? De jovens que vão numa festa, vão num embalo, vão numa balada, bebem e perdem a vida pelo caminho, né? A gente está aqui no finalzinho do programa, pastor, e eu queria que você deixasse aí, em poucas palavras, uma mensagem especial da parte de Deus, quem sabe, para famílias que estão assistindo o programa e estão vivenciando esse drama dentro de casa, de ter, às vezes, um filho, às vezes é um esposo, um cônjuge, também não é só homem, hoje tem mulheres também, hoje há um índice altíssimo de mulheres que também são dependentes químicas, a gente vê isso aí, né, que estão precisando de uma palavra, eu queria que você deixasse aí, nesse minutinho final do programa. Busque ajuda. Clame a Deus. Eu tenho certeza que perto de você existe alguém que pode lhe estender a mão e lhe ajudar. Clame ao Senhor. Abra o seu coração. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Se o seu filho, se o seu amado familiar tem o problema, busque ajuda. Eu tenho certeza que Deus vai trazer restauração sobre a sua vida, como eu trouxe para a minha e tem trazido para a vida de milhares de jovens nesse país e no mundo. E eu tenho visto isso com os meus olhos. Há esperança para você, no nome de Jesus. Amém, que você possa tomar posse aí dessa palavra. Há esperança para você, né? É muito interessante, a palavra de Deus diz isso lá em Jeremias 31:17. Há esperança para o teu futuro está intacto. A partir de hoje você pode reescrever uma nova história. Pastor, que Deus abençoe, muito obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Ok? E que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Até o próximo programa. Fica com Deus.